A Bolsa agora, em junho de 2022, está no menor PL do século, 5,33. Algumas ações estão muito baratas, muito descontadas. E hoje a gente vai falar com o Luiz Fernando, CEO e gestor da Finacap, uma gestora fora do eixo Rio-São Paulo, para entender quais ações estão muito baratas, as 3 melhores oportunidades da Bolsa nesse momento. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter a sua audiência aqui conosco. Aqui é o Rafael Zattar que vos fala e hoje temos um vídeo muito especial. A gente fez uma gravação com o Luiz Fernando da Finacap em 2021, um vídeo muito interessante. Vou pedir para o Caio colocar na tela aqui. Estamos de novo para falar sobre as ações mais baratas da Bolsa nesse momento. Como eu falei para vocês, o PL da Bolsa nesse momento ele está no menor do século, preço sobre lucro. Muitas empresas crescendo o lucro, mas o preço da ação diminuindo. Inclusive, hoje está mais baixo do que no Covid, né, em 2020, naquele pior momento, em 2016 no impeachment, em 2008 no subprime. O menor nível antes desse foi em 2003, tá? Foi 5,50 ou 5,60 o PL da Bolsa. Então, vou falar com o Luiz Fernando aqui da Finacap. Antes, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito, compartilhar e curtir esse vídeo. Isso é muito importante para nós, para que essa informação chegue à maior quantidade de pessoas possível. Luiz Fernando, grande prazer ter você mais uma vez aqui. Parabéns pelo trabalho fantástico que você tem feito diante da Finacap. A gente vai falar um pouquinho de resultado aqui também. Como no nosso último vídeo, ele faz um pouco de tempo, acho que um ano atrás mais ou menos, eu queria pedir por gentileza para você apresentar a Finacap para a gente e você também, a sua história no mercado rapidamente. Obrigado, Fernando. Boa tarde. Opa, Zattar. É muito bom aqui estar com você novamente. Bem, eu vou rapidamente aqui falar um pouco da história, né? Recapitular aí. A gente é uma empresa, como você falou, fora do eixo Rio-São Paulo, né? A gente está sediado em Recife, mas é uma empresa muito antiga, Zattar. A Finacap foi fundada em 1997. As primeiras gestoras independentes no Brasil foram fundadas mais ou menos nessa época, né? Logo após o Plano Real, né? Quando você teve a estabilização econômica. Então, a gente, inclusive, está fazendo hoje 25 anos, né? É um dos track records em renda variável mais longo do país. A gestora ela sempre teve um perfil um pouco diferente, porque a gente sempre atuou mais com carteiras administradas de ações, né? Diferente das gestoras independentes tradicionais, né? Que tem um veículo único, né? Com distribuição externa, a gente sempre ficou mais focado na carteira administrada e também clubes de investimento. No início dos anos 2000, teve muito inclusive esse formato aí de investimento em ações. A própria Bolsa incentivava muito essa formação dos clubes de investimento, né? Várias gestoras hoje, inclusive, começaram justamente com clubes de investimento. Eu comecei assim, como gestor, em 2003, na Finacap, né, como investidor. A gente montou um clube, né, com amigos e família, e esse clube acabou crescendo e virou um fundo em 2008. O track record a gente considera desde 2003, mas então, a partir daí, a gente montou uma gestora própria e apenas em 2015 aí a gente foi convidado aí pela Finacap para assumir a diretoria de investimento e a gente está aqui então agora à frente da empresa. E agora sim, principalmente a partir de 2015, a gente procurou realmente abrir a empresa um investidor nacional, né? A gente viu o surgimento das plataformas, uma oportunidade aí de colocar nossa expertise em investimento em ações para um público muito maior do que o que a gente está tradicionalmente aí acostumado a atender, né? A gente tinha esse track record, como eu falei, muito interessante, né? Um track record longo, é difícil, né? Acho que a gente tem cerca de 10 casas aí com esse tipo de track record, né? Com mais de 20 anos de track record. Então, a gente achou que era hora aí da gente colocar o nosso expertise aí para disponibilizar através de um veículo. A gente, então, começou a fazer esse trabalho, né, institucional. A gente tomou uma série de medidas administrativas aqui internamente para poder fazer esse atendimento aí do investidor institucional e do investidor de plataforma. E estamos aí. O fundo tem tido boa performance. A gente tem tido algumas premiações aí em rankings de revistas especializadas como a Investidor Institucional. A gente tem tido sempre uma boa colocação no ranking da revista Investidor Institucional. E agora sempre procuramos
ficar muito fiéis à nossa filosofia de value investing, né? Esse apesar da gente ter mudado, né? Os gestores, os sócios fundadores da Finacap já estão na idade avançada e já estão transferindo já o comando aí para uma geração mais nova. Uma coisa que a gente faz questão de manter inalterada é a filosofia de investimento. Como a gente vai falar aqui agora, ela é muito voltada aí para o stock pick de ações baratas, né? De barganhas, como a gente fala no jargão do mercado. Muito bom, Luiz Fernando, essa síntese da gestão, como é que vocês trabalham, um track record muito antigo, a gente gosta muito disso na carteira Z. Fora do Rio, São Paulo, também Nordeste, eu adoro o Nordeste, quem sabe esse ano aí não vai visitar aí o Nordeste mais uma vez. Não gosto muito de viajar, para não dizer o contrário, mas quem sabe dar uma visita aí, dar um abraço em vocês e conhecer a gestora pessoalmente, eu gosto muito de fazer isso. E aqui, Luiz, eu queria fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela para a gente conhecer as posições, o título do vídeo, as 3 maiores oportunidades, ações mais baratas da Bolsa nesse momento, muita ação amassada do setor de varejo e construção, a gente não vai falar nesse vídeo sobre isso, mas eu já estou compartilhando a tela para mostrar o track record que aparece aqui pelo menos pela CVM, né? Desde 2008 que consegue captar aqui, que já são 14 anos, né? Bastante longínquo. E antes disso era clube, né? Antes disso era clube de investimento. Perfeito. E nesse período aqui, de 2008 até agora, enquanto a Bolsa rendeu 86,37%, o fundo 254,69%, uma diferença bastante grande. E se a gente for ver as posições aqui, é até a minha curiosidade, uma alta representatividade no índice. As principais posições agora a gente vê de fevereiro, né? Porque tem a defasagem da CVM, os fundos são obrigados a divulgar com esses 3 meses fechados de antecedência, né? Então é o seguinte, tem Petrobras, olha as primeiras posições aqui, bem com a composição do índice, né? Petrobras, Vale, Itaú, Metalúrgica, Suzano, Sul América, Eletrobras, Telefônica, acho que é Transmissão Paulista aqui em último. Então a gente vê commodities, empresas mais resilientes da Bolsa aí, elétricas, enfim. Eu queria que você falasse para a gente, o Luiz Fernando, de forma relativamente rápida, sobre as maiores posições e como muitas gestoras estão pegando essas ações amassadas, que já caíram 70%, 80%, 90%, as empresas primeiras aqui, pelo menos de vocês, não caíram muito nos últimos períodos, Petrobras, Vale, Itaú, pelo contrário. Eu queria que você falasse um pouco quais são as maiores oportunidades, ações que vocês consideram interessantes nesse momento para aportar e que vocês confiam ainda, Luiz. Joia, tá, vamos lá. Veja, isso aí, a gente não tem esse objetivo, tá, de seguir, né, o índice ou de tentar acompanhar, né, a composição da carteira do índice. Esse, como você falou, realmente, coincidentemente, hoje a gente tem uma carteira cujas maiores posições são também do índice, representa, mas isso é uma coincidência que decorre da dinâmica de precificação da Bolsa hoje em dia. Interessante que, assim, a gente que faz Vale Invest, né, a gente faz muito screening, né? A gente procura oportunidades de investimento através de planilhas em que a gente seleciona as empresas com menor preço-lucro, com menor preço-valor patrimonial. A gente usa muito screening, muito filtro para tentar identificar ações baratas, né? E normalmente, né, em situações normais no passado, você vai encontrar essas empresas mais baratas nas small caps, por exemplo, naquelas empresas que são fora de moda, que não são muito acompanhadas, que têm baixa liquidez, porque justamente esse fato de não serem muito acompanhadas muitas vezes leva a elas estarem sendo precificadas de forma equivocada, tá? O problema é que isso não é uma regra, isso não é uma lei que é seguida a ferro e fogo. Hoje, por exemplo, se você fizer um filtro, né, de múltiplos de lucro, ou múltiplo de valor patrimonial, ou de retorno de dividendo, por exemplo, você vai ver que essas empresas vão aparecer como as mais baratas no mercado, apesar de serem as mais líquidas, né, as maiores em termos de capitalização de mercado, né, líderes no setor. Você falou aí da Vale, da Petrobras e do Itaú, por exemplo, são, né, nos seus setores respectivos as principais empresas do segmento. Então, mas mesmo assim elas são muito baratas. Isso tem a ver com o ciclo, né, a nossa percepção é essa, tem muito a ver com o ciclo, né, histórico da Bolsa, né? A gente vem aí num mercado baixista aí de longo tempo, né, há
se a gente considerar 2010, a gente está 12 anos, né, no mercado baixista. A gente teve uma saída muito forte do investidor estrangeiro a partir de 2014. A gente tem um movimento global também de saída dos emerging markets também, dos mercados emergentes. Então, acho que isso é um conjunto de fatores que levou a essa circunstância em que faz com que essas empresas de commodities e a empresa do setor financeiro estejam fora de moda e estejam negociando por muito baixo. A gente pode discutir aí caso a caso, mas certamente essas três maiores aí que você mencionou que estão na nossa carteira, eu acho que podem ser, com tranquilidade, aí, uma das três melhores oportunidades aí do mercado. Excelente, muito bom saber sobre isso, Luiz Fernando. Eu acho que não é necessário a gente, né, entrar no âmago das três aqui, senão também fica um vídeo muito longo, mas o que eu queria principalmente te perguntar é o seguinte, né? Petrobras, Vale e Itaú. Tem o Dantas, que é um estudioso do mercado chinês, que ele fala muito sobre o minério, que ele está vindo para os seus fundamentos e em breve vai ser transacionado abaixo de $100. Agora, hoje, a gente está gravando dia 20 de junho, está tendo uma queda representativa. A Vale chegou a 105 há uns meses atrás, assim que meu cunhado comprou, e agora está 75, 76 hoje, uma queda bem acentuada. O minério vindo nesse ínterim também caindo bastante. E aí, qual é o argumento do Dantas, que estuda muito esse mercado? Queda abrupta na venda de imóveis na China, terras, estoques de aço e cimento em níveis recorde, baixa utilização de tratores, enfim. O que ele fala é que o minério está vindo para os seus fundamentos e ainda tem muito para cair. E é legal você fazer o seu contraponto, a sua percepção, se principalmente Vale ainda está num preço atrativo, como muitas pessoas falam, mas outras aí já torcem o nariz um pouco, só para saber como é que vocês estão avaliando isso. Tá, joia. Vamos lá, Zata. A gente, como eu falei, a gente está no mercado há muitos anos, né? Então a gente viu vários ciclos, né? Eu me lembro, certa vez, eu cheguei a olhar o histórico da cotação da Vale desde da década de 70, né, em dólar, e é interessante você ver como ela atingiu picos, né, há 30 anos atrás, né, e depois ela passa vários anos aí estagnada, a ação, né, que a ação no final é reflexo da commodity. E a gente vê a Vale, logicamente, ela está muito atrelada ao ciclo da commodity, né? Das commodities em geral, especificamente do minério de ferro. Efetivamente, foi esse fenômeno da China, né? Do investimento na infraestrutura na China, que foi o que carregou os primeiros anos do século, né? De 2000 a 2010. Esse certamente foi a grande locomotiva de demanda, né? A grande pressão de demanda que houve no mundo e que puxou o minério de ferro para esses preços que a gente está vendo hoje foram atingidos lá no final da década de 2010, tá certo? Mas aí, veja, depois de 2010, a gente teve o preço estagnou, né? Você teve um ciclo, como eu falei, né? Estamos com 12 anos já, em que as commodities, de uma forma geral, e o minério agora, que está dando esse repique, mas que eles ficaram com preços estagnados. O que acontece quando você tem muito tempo assim com as commodities estagnadas? Você tem baixo investimento em nova capacidade de produção. Isso vale para o minério de ferro, mas vale para grãos também, vale para óleo. O petróleo, inclusive, tem um fator adicional aí que tem a questão da transição energética e da pressão de vários países para fabricantes de carro, por exemplo, migrar os carros para energia renovável, né, para a questão do carbono. Então, você tem esses fatores aí que fizeram, nos últimos 10 anos, o investimento em oferta, em nova capacidade, ele ficasse estagnado e não crescesse. E a demanda cresce, tá ok, Zatá? Então, isso porque a própria população cresce. É possível, até concordo que a China talvez não seja o grande locomotivo aí de demanda nos próximos anos, mas você pode ter aí a Índia também, que está crescendo, todo o Sudeste Asiático também, que tem ainda muito déficit aí de infraestrutura, né, que como a China pode ser um novo pressão aí de demanda que vai ocorrer para o minério. O fato é o seguinte, que quando a gente olha a Vale, por exemplo, qualquer empresa de commodity, a gente sempre procura olhar para o custo de produção, né? Se você tem uma margem de segurança, porque no final é evidente que você é muito difícil se acertar essa questão do ponto do ciclo, né? Se você está no início do ciclo, você está no meio, está no final, um ciclo pode durar muitos anos, e então você tem que ver se a empresa, né, se ela consegue gerar retorno financeiro
dado um preço bem abaixo daqueles preços que estão no mercado à vista, por exemplo, né? E esse é o caso da Vale. Ela tem uma margem de segurança, um custo de produção muito abaixo desses cento e poucos dólares aí que a gente tem hoje, tá? Isso é que faz com que a gente fique mais tranquilo com relação a esse investimento, né? Perfeito. Mas a gente acha que está no ponto, por essa cronologia que eu estou lhe falando, de cerca de um ciclo aí de commodity aí, normalmente dura em torno de 10 a 15 anos, a gente deveria estar aí no início do ciclo, ou pelo menos no meio de um ciclo de alta aí das commodities. Perfeito, Luiz Fernando. A gente falou de Vale, Petrobras e Itaú. A Petrobras é a primeira posição aqui, pelo menos na CVM, quase 15%. Por acaso aqui, né? Por acaso, entre aspas, eu coloquei no Google Petrobras e dei um enter aqui. Então, olha as últimas notícias. Hoje é dia, lembrando, 20 de junho, 3 e pouca da tarde aqui, ó. Blog O Globo. Escolha de interino, botei aleatoriamente, tá, gente? Escolha de interino para a Petrobras irrita o governo. UOL Economia. Presidente da Petrobras pede demissão após críticas de Bolsonaro e Lira. Metrópolis. Após troca de comando, Petrobras é alvo de processo na CVM. Embaixo, Money Times. Mais uma troca de Petrobras, mais uma troca de CEO que não muda o quadro, dizem minoritários. Então, muita notícia, muita coisa de governo que envolve, né, estatal, a Petrobras. Eu queria saber se isso, ela tá barata ao ponto de vocês tolerarem, né, esse tipo de questões que pipocam a todo momento à nossa vista? A Petrobras é interessante porque eu já convivi, eu já investi, já vi ela ser uma ação barata, já vi ela ser uma ação cara. Pouca gente lembra, mas em 2008, muita gente não estava nem no mercado, né? Muitos, pessoal mais novo, mas a Petrobras era queridinha, era uma growth stock, né? Era uma ação de crescimento. Foi logo quando ela descobriu o pré-sal, era o auge do ciclo da commodity, nos mercados emergentes, se falava muito em BRICS na época. O Eike Batista eu faço uma brincadeira aqui com o pessoal, o Eike Batista era o Elon Musk da época, né? Era o grande gênio dos mercados, né, o multiplicador de patrimônio e que fazia basicamente, ele era nessa área desenvolvedor de projetos de commodities, né? E ela era negociada muito cara, era negociada com um preço-lucro de mais de 30 vezes, e porque tinha essas perspectivas, né? E veja, a gente está falando aí do governo do PT, a gente está falando de uma intervenção. O presidente era o Gabriele, né, um executivo indicado com indicação política. Todo mundo sabia que existia uma influência política muito forte na empresa. Tinha até um presidente do Congresso que falava que queria a diretoria que fura poço. Não sei se você lembra, pegou essas manchetes. E a empresa era negociada com múltiplos altíssimos. Sim. No final, eu acho que se a gente tiver essa virada, estava vendo alguns relatórios aí de bancos internacionais, existe um debate muito grande nos alocadores internacionais de onde é que pode se proteger aí da inflação, né? A inflação é o grande medo aí do pessoal de private banking que faz alocação global, né? E commodity é uma alternativa, é uma classe de ativo, real assets, né, que ele fala, ativos reais, é uma alternativa que está todo mundo falando, né? E que certamente vai ser vai ter um fluxo aí internacional para nesse novo cenário aí nos próximos anos, né? Assim, isso é natural, sempre acontece. Então, a governança justifica, sim, um desconto na ação da Petrobras, não tenha dúvida, mas a gente entende que os fundamentos econômicos da empresa estão muito bons, a governança está muito bom, lógico que tem todo esse risco que você está falando aí, das manchetes aí, da pressão política que existe, dependendo aí das eleições também, isso pode aumentar ou diminuir, mas a empresa hoje, inclusive, veja, isso não é um problema só das empresas estatais, não. Você, como eu falei, você tem as empresas privadas hoje, elas também estão sofrendo muita pressão da sociedade, as petroleiras, né, as grandes petroleiras, estão sofrendo muita pressão da sociedade para aderir a esse movimento de ESG, né, de investimentos em fontes de energia renovável, né, com baixa pegada de carbono. Isso gera um problema muito sério também para o investidor, para o acionista dessas empresas de petróleo privadas. Então, esse problema... E nesse ponto, por exemplo, a Petrobras, a gente vê como muito mais interessante a estratégia da gestão hoje, que é de distribuir, não investir em novos, até porque a empresa não tem uma tecnologia, não tem expertise em outras
fontes de energia. Então, a gente concorda e a gente está muito confortável aí com essa ideia da empresa de distribuir o resultado que ela está para o acionista, o resultado que ela está oferindo aí nesse ganho extraordinário aí com as cotações do petróleo. Então, veja, toda empresa tem problema, tem riscos, né? E a gente ainda assim acredita que ela está muito barata, mesmo considerando, colocando no peso, aí na balança, todos esses problemas aí, esses riscos potenciais de governança, de interferência política, principalmente na empresa. Perfeito, um dividendo muito alto também. Luiz, muito bom, gostei bastante das suas colocações, deu para entender a percepção da gestão, que é tão vencedora, que é tão longínqua também. Espero que as pessoas gostem, a gente vai gravar mais vezes aqui, pedir para o pessoal mais uma vez curtir e compartilhar esse vídeo que é muito importante para nós. Se puder deixar as considerações finais aqui, onde o pessoal encontra a Finacap, se quiser investir, conhecer o pessoal nas redes sociais, enfim. Tá, obrigado. Eu que agradeço aí você novamente aí convidar a gente para esse bate-papo aí com a sua audiência, que é um trabalho, como eu falei na outra vez, é um trabalho muito interessante, esse trabalho de monitoramento aí das casas de gestão. A gente está disponível aí nas plataformas, acho que no site www.finacap.com.br, acho que você pode, eu não tenho de cabeça aqui todas as plataformas que a gente tem, mas nas principais a gente está disponível. Normalmente você precisa consultar o seu agente autônomo para solicitar o fundo, porque ele muitas vezes não está na prateleira disponível. E a gente tem também um fundo de previdência com a Icatu, muito interessante, que é um fundo que está crescendo bastante, e é um produto que a gente gosta muito, porque tem muito a ver com essa nossa perspectiva de longo prazo. Então, no mais é isso, Zatá. Eu agradeço aí novamente e parabéns aí pelo seu trabalho. Qual o mínimo inicial de aplicação no fundo? Em Recife, viu? Opa, vamos sim, com certeza. Em breve. Qual o mínimo de aplicação mesmo, só para tirar a dúvida do fundo mesmo? A gente, no fundo de ações, é R$10 mil, e no fundo de previdência não tem mínimo, não. É livre, beleza. Luiz, muito obrigado. Espero que a gente se fale outras vezes aqui e se encontre em Recife. Um grande abraço, até mais. Obrigado, gente. Um abraço, tchau.